Brasil, deputado Kim Kataguiri, pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero cumprimentar cada um desses que hoje estão na galeria, coordenadores do Movimento Brasil Livre de todo o Brasil, que vieram hoje participar do nosso fórum. Peço aos que estão na galeria que não se manifestem. A gente atendeu o pedido do deputado Kim Kataguiri para que todos pudessem acompanhar o pronunciamento dele, mas peço que aguardem e escutem com muita atenção a fala do nosso líder Kim Kataguiri. Obrigado, presidente. Então, cumprimentar todos os coordenadores do Movimento Brasil Livre que vieram aqui hoje participar do nosso lançamento da Frente Nacional contra o Crime Organizado. Agradecer também a todos os parlamentares que assinaram a nossa proposta de plebiscito para uma nova Constituição com pena de morte, com prisão perpétua, para acabar com o caos que nós vivemos hoje na segurança pública e dizer para cada um de vocês, coordenadores, militantes do Movimento Brasil Livre, que desde novembro de 2014, da nossa fundação, desde a caminhada da marcha para protocolar o impeachment da Dilma, do acampamento em frente ao Congresso Nacional, das maiores manifestações do Brasil, tudo o que nós fizemos foi graças à coordenação e à militância de cada um de vocês. Tudo o que nós fizemos, eu estou aqui hoje, no segundo mandato de deputado federal, se vocês que estão aqui hoje, como coordenadores do MBL, militantes, vereadores, presidentes de Câmara Municipal, vice-prefeitos que estão aqui hoje do Movimento Brasil Livre, tudo é graças ao trabalho, ao sangue, ao suor e às lágrimas de cada um dos senhores. Se eu estou aqui hoje representando e vocalizando o que todos vocês lutam todos os dias para a construção do nosso movimento e agora do nosso partido Missão, foi graças ao trabalho de cada um de vocês. E graças ao trabalho de cada um de vocês também, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje nós batemos 176 assinaturas para a PEC antiprivilégio. Cara, pode falar. Não, fala aí do PEC antiprivilégio, porque isso é uma coisa quase pessoal para mim. O que acontece? Como eu já expliquei no início da live, eu sou voluntário do Kim há quase 2 anos. Agora, no final do ano, em setembro, outubro, deve fazer 2 anos que eu estou na moderação dos grupos de WhatsApp aqui. E eu fui alocado para cuidar dos grupos de militância. Então, eu justamente todos os dias, desde novembro, eu estou direcionando público, selecionando parlamentares junto com o gabinete do Kim, para a gente cobrar eles. E assim, é muito lindo ver uma coisa que você trabalhou ativamente, que você selecionou parlamentares, mandou e-mail, ligou em gabinete. Inclusive, uma coisa engraçada, sabe? De tanto fazer esse trabalho de seleção parlamentares, eu comecei a conhecer rosto, comecei a conhecer um pouco do trabalho de cada um. Então, passava um deputado, eu sabia exatamente quem era, sabia o partido, sabia um pouco da história. Porque eu fiquei literalmente meses fazendo isso. E assim, foi uma coisa muito interessante ver como um trabalho que parece um trabalho totalmente voluntário, que você não recebe um real, mas que é tão importante, interferir diretamente na vida de muitas pessoas, sabe? Para quem não sabe, a PEC antiprivilégios, ela combate diretamente o supersalário de políticos, militares e elites do judiciário. Ela proíbe férias superiores a 30 dias, acaba com qualquer tipo de penduricário de salário, aposentadoria compulsória para juízes que cometem crimes, venda de sentença, enfim, porque, para quem não sabe, o Brasil é um país dos privilégios, né? Até um livro do Bruno Carazzo, que eu até comprei lá para vocês verem. E com essa PEC agora a gente combate esses privilégios, né? E para quem pode estar um pouco perdido também, né? Contextualizando, o primeiro mandato do Kim, o Kim fez a emenda antiprivilégio, que é uma emenda à reforma administrativa, e por inabilidade do bosta do Paulo Guedes, né, que é o liberalzão entre os bolsonaristas, que as pessoas de direita, que querem unir a direita, querem talvez colocar como bastião do liberalismo e das boas políticas econômicas. Esse bosta aí tinha uma reforma administrativa para fazer, que podia enxugar a máquina pública, acabar com os salários, enfrentar penduricalhos e privilégios absurdos da elite pública. Esse cara não fez nada. O Kim teve que fazer uma emenda à reforma administrativa, conseguiu os votos, aprovou, passou pelas comissões, fez tudo certinho, aprovou em todas as instâncias. E pela inabilidade do Paulo Guedes, porque ele literalmente não quis comprar a agenda da reforma administrativa e tentou jogar para o segundo mandato do Bolsonaro, falando assim, agora a gente tem uma proposta decente aqui com a emenda do Kim, mas só se você votar em Bolsonaro, a gente vai conseguir aplicar ela. E se ferrou, seu trouxa, seu bosta, porque o bolsonarismo é esse lixo aí. É demagogia pura, enfim, não sei se eu me alonguei muito. Não, pode continuar, pô, eu tô até organizando um negócio aqui. Pois é, o Matheus tá mexendo ali. Mas eu gostei, achei muito lindo, né? Embora muitos de vocês possam não saber o que eu faço, o que eu sou. Ou talvez nem o Kim, nem sei se ele sabe exatamente o que eu faço ali, né? Cumprimentei ele com entusiasmo, ele deve falar desse cara, é militante maluco, né? Mas enfim, sou um pouco conhecido de alguns assessores ali, e eu sou muito grato por isso. Nem gosto muito de aparecer, ou usar isso para benefício próprio, mas eu ajudei ativamente nisso, eu ensinei vários parlamentares, liguei em vários deles. Passei feedback em tempo real, o gabinete também me passou, então assim, foi uma coisa linda de acompanhar e finalmente a gente conseguiu combater a elite do judiciário, do políticos, militares e afins, e agora finalmente a gente enxugou um pouquinho o superprivilégio da máquina. Cara, literalmente isso. E aqui, vou até colocar a imagem. Pode colocar aí. Cortando aqui pra cabine. Assim, tem um resumo do lado, né, que é a PEC proíbe. Ele postou isso no Instagram dele, pessoal. Puxei aqui só pra facilitar pra todo mundo. Lá a gente ele tinha falado 176, correto? 176 no plenário, né? Ontem. Na época. Na época, foi literalmente ontem. Né? É desse jeito, cara. E aí, aqui, basicamente, ela bate em férias superior a 30 dias, qualquer tipo de penduricalho no salário, licença premium, licença acessibilidade,
ou outra licença por tempo de serviço. Assim, é especificado exclusivamente por tempo de serviço. Tem setores do setor público que atualmente na nossa legislação, só por tempo de serviço, eles são automaticamente promovidos, sem nenhum critério. Então, assim, outra coisa também, o funcionário ele é beneficiado pelo tempo que ele está encostado no carrinho dele e não pela eficiência que ele tem, sabe? Não existe uma lógica existente nesse tipo de serviço e em vários outros setores que cria distorções enormes entre o setor público e o setor privado. Então, a gente também, de alguma forma, trabalhou um pouco para a gente transformar o setor público um pouco mais... enxugado? Não enxugado, mas eficiente. Sim, também. Cara, e é onde mora. O pessoal fala, é impossível. Quantas coisas impossíveis a gente já não fez como grupo? Olha que é o nosso tamanho comparado à quantidade de outros grupos. Somos minúsculos, sim. Mas em qualidade, cara, muito à frente. Organização, tudo certinho. E, cara, vem 2 anos, mas só que, se eu não me engano, as assinaturas começaram a ser coletadas em novembro, correto? Sim, o gabinete conversou comigo, me chamou para começar a comprar os deputados em novembro, e aí eu fui articulando os grupos, sabe? Todos os dias separando os deputados de gabinete. Na época, na verdade, eu nem estava na direção do programa de gabinete, né? A gente foi no Instagram, Twitter e e-mail. Nas redes, né? Nas redes, principais redes, e no e-mail parlamentar em si. E a gente, né, cobrava, explicava a importância da PEC, o que ela combatia, e vários parlamentares assinaram, e assim como também tantos outros não, só ignoraram. E, enfim, né, graças a Deus, pelo menos a gente passou essa fase. Eu até comentei com amigos, né, que trabalham diretamente aqui, que eu ia soltar fogos do dia, né? E justo no dia que eu falei que a gente conseguiu finalmente as assinaturas necessárias para protocolar a PEC, eu estava em Brasília, né? Então eu não consegui soltar fogos, mas eu presencialmente agradeci ao Kim e... Sim, eu comemorei com ele, né? Nem sei se ele sabe, como eu falei, né? Que eu estou atuando ali nos bastidores, mas o pessoal do gabinete Tales, eles me informaram na hora, eu fui feliz da vida, enfim, foi muito legal. Exatamente. E, cara, é muito bom, assim, eu não sei qual é a visão do pessoal, mas dá um boom de energia tão grande, a gente tava cansado pra caramba, mas ao mesmo tempo a gente tava vibrando muito por ter conseguido uma puta da vitória. Não é qualquer coisinha. Pô, muitas pessoas acham que a pressão popular não resolve. Eu acho que é o essencial, porque a gente não tem emenda ali. Como os deputados buscam votar, a gente bate muito no centrão. É emenda pura, tipo, se a gente distribui, dá tanto de emenda em lançamento secreto para você comprar votos na sociedade. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem ideais, a gente tem ideias, a gente tem vontade de fazer a diferença e tornar o Brasil realmente um país desenvolvido e um país decente, não dá certo. Então, com esse ideal, a gente mobiliza as redes e coloca a pressão em cima. Mas por boas pautas, porque a popularidade de boas pautas vai ajudar a população a reconhecer bons estudos. Então, a ideia é a gente gerar um sistema de incentivos correto nesses deputados para que eles entendam que eles também podem colher benefícios, e não só os financeiros, com essa pauta. Eles podem ter os nomes deles gravados na história de que eles foram responsáveis por apoiar a PEC anti-privilégios em um período de uma janela histórica tão importante, sabe? E mesmo que não seja uma pauta tão essencial assim, que não seja uma coisa que tenha um mega apelo popular, que a gente não vai comprar a voto das pessoas por causa de construir uma creche, um hospital, ou a gente mexer na elite do judiciário. Mas a gente está fazendo pelo ideal e pela causa, sabe? Basicamente isso. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Esse é o maior entrave. Então, enfim, pode continuar. E a gente estava, depois desse evento do Senado, né, a gente foi lá ao Congresso, não tinha mais gente para assistir ele a discursar. E aí a gente comemorou muito, vibrou muito, né? A gente nem podia fazer isso, mas foi difícil se conter naquele momento. Eu achei que eles expulsaram a gente na segunda vez. Pois é, enfim, a gente vai continuar reagindo aqui, mas eu queria pontuar porque, pessoalmente, foi uma coisa importante para mim, sabe? Pra nós, pô. Depois de 2 anos trabalhando para a gente coletar as assinaturas para protocolar essa PEC, depois de 2 anos enfrentando o lobby do Judiciário, do Ministério Público, resistência aqui dentro dessa casa, de senadores, de deputados que têm receio de fazer o enfrentamento contra os supersalários, contra as férias de 60 dias, contra esses abusos de 15 bilhões de reais que nós somos obrigados a pagar todos os anos, tirando do dinheiro do bolso do pagador de impostos, do mais pobre, diretamente para o bolso do 1% mais rico da elite pública da população brasileira. Hoje nós conseguimos protocolar e já temos o número a PEC 30 de 2025, que agora nós vamos trabalhar no próximo passo, na aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, para a instalação de uma comissão especial que acabe de uma vez por todas com todo e qualquer penduricário que ultrapasse o teto constitucional. Com cada um de vocês, nós conseguimos ao longo desses anos muitas conquistas. E, aliás, parafraseando Roberto Campos, ele dizia que na primeira vez que ele tinha ingressado no parlamento, ele pensava que seria para fazer o bem. Mas quando ele chegou a exercer o seu mandato, ele percebeu que a sua maior contribuição para o país, na realidade, seria impedir o mal. E impedindo o mal com cada um de vocês,
que eu conduzi o meu trabalho aqui dentro da Câmara dos Deputados, impedindo mal de aprovação de PEC de vingança, impedindo mal de aprovação de PEC de impunidade, impedindo mal de aprovação de PLs que queriam promover a censura, principalmente contra cada um de nós, que não temos acesso à grande imprensa, que não somos celebrados por comentaristas de grandes jornais televisionados, que dependemos única e exclusivamente do nosso trabalho, da nossa voz, do trabalho de militância e de coordenação voluntário que cada um de nós fizemos, e nós conseguimos derrotar por várias vezes vários males dentro dessa casa, fazendo a pressão em cada um dos parlamentares, esclarecendo cada um dos parlamentares, trazendo à luz a cada um dos parlamentares daquilo que estava sendo discutido, daquilo que estava sendo votado, e por isso, pelo trabalho de cada um de vocês, que dentro dessa casa aqui, eu não sou apenas um voto. Dentro dessa casa aqui, do trabalho de obstrução, do trabalho de articulação, do trabalho de aprovação, eu consigo ser a voz do que mais do que um voto em 513 parlamentares. Então, mais uma vez, agradecer ao esforço e ao sacrifício de cada um de vocês, e todos vocês sabem que essa é a missão das nossas vidas, deixar um legado para as futuras gerações, seguir à risca aquilo que é um dos princípios do conservadorismo, que é acreditar que existe um pacto entre aqueles que já se foram, que nos legaram as instituições e tudo que nós temos hoje, entre aqueles que estão vivos hoje, o nosso trabalho, o legado que a gente vai deixar para aqueles que ainda estão por viver, por aqueles que ainda estão por nascer. E é nessa perspectiva histórica de nos importarmos mais com aquilo que a gente vai deixar para as futuras gerações, do que em levar alguma emenda, alguma vantagem para o nosso reduto eleitoral, do que fazer do nosso mandato um fim em si mesmo e ficar se reelegendo o resto da vida sem produzir absolutamente nada. Não, é um significado muito maior do que participar de loteamento de cargo, do que participar de venda de voto com emenda. É o legado de fato promover a transformação desse país e colocar esse país na mesa dos adultos na discussão internacional, para a gente nunca mais passar pela humilhação que nós passamos hoje no cenário internacional, de nos vermos atacados por sanções econômicas estrangeiras e a gente não tem a mínima capacidade de reagir, porque nos últimos 40 anos a nossa classe política e mesmo o nosso setor produtivo e mesmo as nossas elites financeiras, as nossas elites intelectuais, as nossas elites industriais sempre tiveram uma visão tacanha, mesquinha, pequena, paroquial. Sempre se preocuparam mais com o que valeria a bolsa ou a taxa de juros na semana que vem e menos com o legado que eles deixariam para as futuras gerações. E é para combater a mentalidade dessa elite política, dessa elite financeira, dessa elite intelectual, dessa elite midiática retrógrada que cada um de vocês, que cada um de nós trabalhamos para deixar o nosso legado para as futuras gerações. Então, eu quero dizer aqui, do fundo do meu coração, para cada um de vocês, muito obrigado. Vida longa ao Movimento Brasil Livre, vida longa ao Partido Missão. Obrigado. Foi ontem, cara. Isso, querendo ou não, fica pra história, cara, porque não é só pelo fim dos privilégios, não é só pra gente coletar as assinaturas para a criação do plebiscito. Uma nova Constituição. Exato. Cara, é muito maior do que isso. Não é só o sentimento de pertencimento. É a junção disso tudo. É a história que a gente está construindo para os nossos, que a gente pegou dos nossos pais e avós que não fizeram nada, que até o Kim comentou por alto que isso é ser um conservador, e pegar as melhores coisas que vieram de lá, por mais que a maioria das coisas ruins aconteceram após o Pacto de 88, e transformar isso de uma forma melhor ainda para os nossos filhos e netos. Eu acho que é o maior papel que a gente pode ter. Como eu estava solteiro, antes não tinha filho, eu já tinha esse sentimento de pertencimento de trazer um futuro melhor, não só para os meus amigos familiares, no geral, mas para o Brasil todo. Agora que eu estou casado e com filho, para mim, eu quero principalmente construir um futuro melhor para o meu filho. Não é construir um futuro de império para ele. É um futuro de ter um país decente. É o básico, cara. A gente não tem o básico. A gente tem Goiás, a gente está um pouco menos pior que os demais estados, se você comparar saneamento, segurança, educação, infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, cara, ainda está muito abaixo do nível de um país desenvolvido. E nem é assim, o mediano, o melhor, no caso. A gente não está perto dos medianos. É bizarro o que a gente se travou nos últimos 30 anos por causa de uma Constituição bosta. E de uma classe política de merda também, porque nesse pensamento que tudo político não presta, tudo vagabundo lá, não presta ninguém, né? A gente não pode confiar em ninguém. Tá bom, você não pode confiar em ninguém, mas você deixa a política só com que você não pode confiar, você não vai agir de forma a mudar esse sistema.